Olá, boa noite, tudo bem com você? Então, tô gravando esse vídeo porque nesses últimos tempos, eu tenho procurado estudar e aprender mais sobre programação neurolinguística e com certeza, desenvolvimento pessoal. E nesses últimos dias eu acabei pegando um livro emprestado de uma amiga, da Andrea, que é esse livro aqui, ó. Como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. E eu achei esse livro tão interessante, e como eu tenho estudado sobre desenvolvimento pessoal, tenho estudado também sobre network. E eu achei que esse livro ele se relaciona muito com a questão do network, que é o que a gente tem buscado e o que eu tenho buscado cada dia. E ao ler o livro, eu achei que eu não podia deixar as informações só para mim. Então eu queria compartilhar com você, eu vou compartilhar com você os capítulos. Então a partir de cada capítulo eu vou fazer um resumo e vou apresentar para você o que eu entendi e as coisas que eu achei importantes do capítulo. Alguns detalhes importantes. Primeiro, esse vídeo ele não vai ter cortes, porque eu não sei editar vídeos e não tenho a intenção de fazer isso no momento. Segundo, que pode ser que você ouça por aí o vizinho com a música, minha mãe falando lá dentro na cozinha. Então, assim, vai ser você na minha casa mesmo, a gente falando, e se você tiver paciência de ouvir, de entender as coisas que eu achei importantes, aí eu continuo fazendo os vídeos e você assiste, se você quiser. Outra coisa, eu não tenho a intenção de ser youtuber. Ou tenho, tanto faz. Mas a intenção principal é compartilhar o que eu tenho aprendido, através dos vídeos, dos livros e do que eu tenho estudado. E eu tentarei ser sucinta, mas pode ser que eu não consiga. Então pode ser que esse vídeo fique meio longo, tá bom? Então vamos lá. Começando sobre a proposta do livro, eu vou fazer cada vídeo vai ser sobre um capítulo. Então, o primeiro capítulo do livro, como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. A primeira coisa que eu quero destacar é sobre a importância do relacionamento, principalmente no quesito do network. A gente tem inúmeras vantagens ao estabelecer relacionamentos com pessoas. E a gente pode ter as vantagens com relação à amizade, a conseguir um novo emprego, conseguir um cargo na empresa, fechar uma venda, fechar alguns negócios e tudo mais. Então, a gente precisa das pessoas em todos os momentos, porque a gente sempre se relaciona com as pessoas. Talvez você ache que isso soa um pouco interesseiro, a gente querer se relacionar com as pessoas unicamente para obter vantagens. Mas, deixa eu te contar uma coisa, todos os nossos relacionamentos, eles são intencionais. Então, seja no quesito de você querer apenas uma amizade com a pessoa, você sabe e você entende que aquela amizade vai te trazer benefícios. Sejam, então, benefícios no seu crescimento, seja o benefício de você se divertir, de você conhecer as pessoas que aquela pessoa conhece, e fazer parte daquele mundo. Então, todos os nossos relacionamentos, querendo ou não, eles são intencionais. Então, a intencionalidade, ela sempre está envolvida nos nossos relacionamentos, mas principalmente na questão do network. Quando a gente procura o network, eu ainda estou aprendendo muito sobre isso. E estou nesse processo de crescimento do network, então por isso eu resolvi compartilhar com você. Mas nesse aspecto, e pegando especificamente esse ponto, o network ele envolve isso de intencionalidade nas relações. Tá bom? Um ponto que eu queria destacar é que para a gente entender mais sobre isso, a gente pode pensar que para viver e para morrer a gente precisa de pessoas. Quando a gente vive, a gente precisa de pessoas que oferecem os seus serviços, sejam na questão de alimentos, de roupas e de outros serviços que a gente precisa na vida. E também quando a gente morre, a gente precisa dos serviços de outras pessoas. Então, as pessoas elas são importantes tanto quando a gente vive e a gente também não pode morrer sem elas, tá? Eu vou apresentar 3 capítulos, 3 tópicos interessantes e importantes para discutir nesse primeiro capítulo, tá? Primeiro, ele apresenta as vantagens da gente se relacionar. O segundo ponto importante é por que a simpatia funciona. E o terceiro é por que a primeira impressão é fundamental. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. E nesse primeiro ponto, que é as vantagens de se relacionar, eu vou apresentar para você 4 tópicos também, tá bom? A primeira vantagem da gente se relacionar é a questão de viver mais tempo.
É comprovado cientificamente que as pessoas que se relacionam, pessoas que se relacionam com mais facilidade, elas vivem por mais tempo. Tem um livro, na verdade são citados 2 livros aqui, que é Mantenha Seu Cérebro Vivo e depois o livro Connect, que ele apresenta justamente estudos científicos mostrando que você se relacionar com pessoas, mas não as mesmas pessoas, mas com novas pessoas, faz o nosso cérebro ficar ativo. E essa atividade do cérebro faz o nosso cérebro não envelhecer e a gente viver mais tempo. Então, o interessante é, não conviva também sempre com as mesmas pessoas, e aí que entra a questão do network. Se a gente quer alcançar coisas que a gente ainda não tem, é porque a gente não conhece as pessoas que a gente deveria conhecer. Então, estamos em busca de novas pessoas para alcançarmos novas coisas, tá? E aí no livro aqui, Connect, ele apresenta então um estudo dizendo que as pessoas que elas não mantêm laços sociais e comunitários, elas têm quase que o triplo de probabilidade de ficar doentes. Então, mesmo que eles não consideraram aqui no estudo explicado a questão de saúde que a pessoa tinha antes, se ela consumia bebidas alcoólicas, se ela tinha uma vida de atividade física ou não, mas sim que as relações sociais que as pessoas estabelecem, se as pessoas não estabelecem relações sociais, elas então têm um triplo de probabilidade de ficarem doentes, tá bom? Então a primeira vantagem é viver por mais tempo. A segunda vantagem dos relacionamentos é a questão de ter um clube, de ter um grupo. Todas as nossas necessidades e desejos, elas são satisfeitas praticamente que universalmente através das pessoas. Então, seja, como eu falei anteriormente, né, conseguir um emprego, ter um relacionamento amoroso com a pessoa, tudo isso vai depender e as pessoas vão suprir as necessidades que a gente tem, tá? Então, o livro apresenta que se a gente conseguir a simpatia das pessoas, elas certamente servirão e reservarão tempo para nos ajudar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente conquista a simpatia das pessoas e o nosso relacionamento com as pessoas é um relacionamento relevante, elas terão muito mais disposição para nos atender e nos ajudar. Eu não estou dizendo que você deve procurar apenas vantagens nas pessoas, mas sim, antes de tudo, você vai gerar valor na pessoa. Você vai ser uma pessoa que gera valor nos outros. E aí, por isso, por você gerar valor, as pessoas também retribuirão e cooperarão com você de acordo com as necessidades que você tiver. Elas estarão muito mais dispostas a nos atender, a lhe atender. Terceiro tópico, então, da vantagem de se relacionar é a questão da segurança. Nós precisamos, então, fisicamente das outras pessoas. A questão de ter relacionamentos, de ter uma sociedade, por exemplo, uma cidade ela é construída através de relacionamentos. Então, você tem os seus vizinhos, você tem as pessoas que estão em seu entorno. Então, essas pessoas, elas trazem segurança, elas trazem força e elas formam você dentro da sua sociedade também. Então, isso faz com que a gente evolua socialmente. Então, essas relações, elas nos trarão segurança e evolução em termos sociais, culturais e também espirituais. Quarto ponto, então, quarta e última vantagem de se relacionar é sentir o amor das pessoas. Todos os relacionamentos, e nós buscamos nos nossos relacionamentos benefícios emocionais. Então, através da linguagem corporal, dos gestos, das expressões faciais, do tom de voz, a gente busca suporte e apoio nas pessoas. Então, principalmente neste momento que a gente está, hoje é dia 2 de abril de 2020, a gente está enfrentando um momento de uma crise que é com relação ao Covid-19. E o tanto que as pessoas estão carentes. Nas redes sociais a gente pode perceber o tanto que as pessoas falam que precisam e que estão com vontade de se relacionar com os outros. Então, as relações sociais, elas tornam, os momentos mais difíceis mais fáceis de serem ultrapassados e tornam também os momentos bons mais agradáveis de serem vividos. Então, a privação de contato social no sentido emocional e também físico, nós brasileiros, a gente é muito
sente muita necessidade de abraçar as pessoas, de beijar, de cumprimentar encostando nas pessoas. E isso tem sido também um desafio para muitos neste momento, tanto de isolamento da quarentena, quanto de isolamento social mesmo, ou seja, ver as pessoas a gente tem que cumprimentar de longe. Então, outra vantagem é a gente sentir o amor das pessoas. Não sei se vocês já viram histórias, por exemplo, de um casal que viveu muitos anos juntos e acaba que 50, 60 anos juntos e um acaba falecendo. E pouco tempo depois, o cônjuge que ficou, ele acaba falecendo também em um espaço curto de tempo. Por quê? Justamente por causa da questão do amor. Nós somos seres relacionais e necessitamos sentir amor e demonstrar amor para as outras pessoas. Então, a vantagem de a gente se relacionar também é relacionada ao amor. Aqui eu destaco a questão da internet. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade de ter a internet próxima e a gente usa a internet todo o tempo. Mas esses relacionamentos virtuais, eles não conseguem suprir a nossa necessidade de relacionamentos reais. Ele não é um substituto, a gente não consegue, por mais que a gente se reúna em videochamadas, em encontros virtuais, em comunidades, isso não é a mesma coisa dos relacionamentos cara a cara, ele não traz os mesmos benefícios, né? Os relacionamentos verdadeiros, reais, eles sim trazem todos os benefícios e todas as coisas que eu já destaquei anteriormente. Segundo tópico do capítulo, que é importante destacar, que é por que a simpatia então funciona? Antes de tudo, o fato das pessoas gostarem de nós é porque a gente faz com que elas sintam à vontade a nossa presença. Então, elas vão ter abertura para serem elas mesmas, para se expressarem, para demonstrarem quem são. E a simpatia ela tem muito mais a ver com isso, com como a gente faz as outras pessoas se sentirem em nossa presença. As pessoas simpáticas, elas dão sinais de que elas estão abertas a relacionamento. É como se elas fossem um convite, dizendo para nós, não, vem se relacionar comigo, converse comigo. A postura delas, a apresentação delas, o jeito que elas demonstram é que elas estão abertas a relacionamentos. E isso faz com que elas tenham um ar caloroso, um ar mais alegre, um ar mais convidativo. E o terceiro ponto, então, para a gente destacar e já finalizando esse primeiro capítulo, é porque a primeira impressão é fundamental. A gente vive num momento em que a gente não dedica tempo a reconhecer as pessoas. Então, as nossas relações, têm que ser desenvolvidas e todas as coisas que a gente quer fazer, a gente faz muito rápido. O tempo a gente fica contando no relógio. Então, o que eu gostaria de destacar nesse ponto é, como a gente não dedica para conhecer as pessoas, a gente precisa, então, procurar associações rápidas. Então, muitas vezes, erroneamente, a gente acaba julgando as pessoas e julgando quem elas são unicamente por uma visão de longe que a gente tem das pessoas. E as pessoas também fazem isso conosco. Então, para que a gente possa evitar esse tipo de coisa e ter uma primeira impressão ruim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer uma conexão inicial rápida, para que a pessoa ela se interesse por nós e pelo que a gente tem a dizer. Mas, por que então que essa primeira impressão a gente busca que ela seja rápida? É porque a atenção que nós dedicamos aos outros, que as pessoas dedicam a nós, ela é muito curta. Então, diz que, em média, a pessoa ela gasta cerca de 30 segundos para conseguir manter a atenção em alguém, e no máximo 90 segundos. Tanto é que o título original desse livro, em inglês, ele é assim, como fazer as pessoas gostarem de você em 90 segundos ou menos. Então, justamente por esse motivo, por um período máximo que as pessoas conseguem manter de atenção em você ser 90 segundos, que você deve procurar ser rápido nessa primeira impressão e cativar a atenção da pessoa, não fazer com que ela divague e que ela procure outro foco de atenção, já que você não chamou a atenção dela. Mas é justamente isso, você não basta somente atrair a atenção da pessoa, mas é manter a atenção tempo suficiente para que a gente consiga transmitir a mensagem ou a intenção que a gente quer com aquele relacionamento e com aquela pessoa, com aquele primeiro contato.
Então, vamos lá. A simpatia ela é ótima para isso, né? Mas eu vou destacar, então, 3 pontos que eles resumem, então, o processo dessas 3 etapas de contato inicial, mas que ele vai garantir qualidade, então, na conexão que a gente fizer. O primeiro ponto é a sua presença. O que seria essa sua presença? A sua presença é a sua aparência e a forma que você gesticula, a forma que você olha para as pessoas, a forma que você se movimenta. Isso faz com que seja a primeira etapa e o primeiro ponto de conquistar a atenção da pessoa. O segundo ponto para conquistar e manter a atitude, manter a atenção de uma pessoa é justamente a atitude. Como você diz as coisas, o que você diz, o que você fala para a pessoa, como você fala e se o que você diz é algo interessante e relevante ou não para a pessoa. E o terceiro ponto, que é o que eu já até citei anteriormente, é como você faz a pessoa se sentir. A forma que ela vai se sentir na sua presença vai dizer ou não se ela vai querer manter a atenção em você e manter aquele relacionamento, aquele momento por mais tempo, ou se ela simplesmente vai procurar uma outra coisa que chame a sua atenção. E o que eu quero destacar também é que você pode estar pensando que isso tudo é errado, usar esses artifícios e usar essas coisas. Mas entenda que eu estou falando aqui sobre a questão de network. E quando a gente procura network, é a intenção de relacionamentos intencionais. Então, a gente tem intencionalidade nas relações que a gente estabelece. E se a gente usar essas técnicas que eu tenho aprendido e que eu tenho compartilhado com você, eu creio que essas relações serão intencionais muito mais efetivas. E a gente vai conseguir alcançar o que a gente deseja muito mais rapidamente. Eu tenho compartilhado com você para que isso também seja algo que eu aprenda e que eu firme cada vez mais na minha memória, tá? Então é isso, as técnicas elas devem ser usadas para o nosso benefício, mas lembrando que a gente sempre vai procurar gerar valor para o outro. A gente não está procurando somente benefícios próprios, mas a gente também quer agregar algo na vida do outro. Então, encerrando aqui o primeiro capítulo do livro, Como Fazer as Pessoas Gostarem de Você à Primeira Vista, e daqui uns dias eu gravo novamente o segundo capítulo. Até mais, tchau!